boa tarde, gente. Obrigada pela recepção. Tudo bem com vocês? Tudo excelente, excelente. É sempre assuntos suaves, Emerson. Mariana só vem assim, coisas simples, coisas que assim, como não pensamos nisso antes. Então Claro. 3 passinhos. eu acho sempre legal porque é uma informação objetiva, mas altamente. A profundidade do que ela traz é muito importante, sim. Eu acho que Inclusive, eu falo muito isso para a Fernanda, da gente sempre ter esses pedaços aqui das falas, né, tanto da Mariana como do Guilherme, da gente ter isso separado, porque é muito importante para quem está atuando como parceiro em Move e próprio cliente, né, que está interagindo com o seu mercado, de poder olhar para esses aprendizados aqui, esse conhecimento e levar para a prática, né? Então aí, Mari, tudo contigo. Show. Bom, hoje o meu assunto é exatamente nesse ponto, né, Daniel? Aqui na YouMove a gente tem muito conhecimento e a gente quer muito transmitir isso para os nossos parceiros, principalmente, né? Eu vim falar hoje de segmentação de mercado, super simples, 3 passinhos aqui, mas é uma coisa que não é nada simples, né? Mas eu, em conjunto do meu parceiro Guilherme, aí, estávamos pensando no que trazer de que fosse relevante para os nossos parceiros, né? E a gente sabe que a YouMove hoje tem uma atuação comercial super segmentada, a gente entende exatamente com quem a gente precisa falar e como a gente precisa falar. Então, antes da gente conseguir trazer os dados dos nossos segmentos e como a gente atua, a gente quis abrir essa conversa sobre segmentação. E a gente também entende que hoje a gente tem vários parceiros que são aí super especialistas em certos segmentos e a gente quer aumentar essa gama, né? Eu vim falar mais de uma maneira mais rápida, mais básica sobre segmentação, trazendo aí 3 passos com algumas dicas de como segmentar. E também, claro, falar um pouquinho das vantagens de trabalhar dessa forma. Então, pode passar aí para o próximo. Quando a gente fala de segmentação de mercado, a gente está falando que a minha empresa é especialista em atuar com um segmento e por isso gera mais autoridade, tem uma atuação mais efetiva junto com esse segmento, né? E acaba conseguindo também direcionar esforços. Então, eu trouxe aqui quais são as vantagens dessa segmentação, né? Quando a gente segmenta e escolhe um segmento de mercado para trabalhar, a gente consegue aprofundar muito mais a nossa atuação, ou seja, melhorar a nossa solução, entregar algo muito mais certeiro para aquele mercado, a gente consegue direcionar os nossos esforços, e aí é um ponto muito importante, né? A gente consegue trabalhar com equipes que atuam com segmentos específicos, que vão dominar aquele conhecimento e que não vão estar ali se batendo, se perdendo todo dia, decidindo e tendo que pesquisar e saber coisas super diferenciadas, né? A gente consegue alocar esses esforços de uma maneira muito mais certeira. Especialização e referência, né? Então, aqui eu estou falando de gerar autoridade. É muito mais fácil gerar autoridade numa negociação, prospectando ou até mesmo conversando com um lead, quando a gente é especialista no negócio que a gente está falando. Então, aí o Move é aqui especialista em alguns segmentos, né? Mas a gente tem também as equipes que são ainda mais especialistas em cada um desses segmentos. A gente é referência nesse sentido porque a gente tem esse direcionamento, né? E, claro, aumentar a eficácia de promoções, que eu acho que é um ponto bem relevante, porque às vezes a gente tenta trazer vantagens para o nosso lead, para o nosso cliente que já atua com a gente na base, mas não tem uma eficácia porque não é uma ação direcionada, não está especificado para o segmento dele, é algo que não impacta diretamente. Então, acaba por perdendo até mesmo chances ali, né, por não estar segmentando. Pode passar. A primeira dica que eu trago aqui para a gente, quem está começando a segmentar ou está começando uma parceria com a YouMove e ainda não tem exatamente um segmento de atuação, né? Sempre começar por pesquisar. Começa por dentro, principalmente, né? Conheça o perfil dos clientes que você já atende antes de começar a prospectar novos clientes. Então, às vezes, a gente recebe um parceiro aqui que tem alguns clientes na base, mas ele encontrou o YouMove e achou uma ótima solução para ele prospectar mais, né? E agir comercialmente de uma maneira mais ativa. Mas não tem um segmento muito definido, ele está com uma carteira
aberta, ele não tem ali um mercado específico de atuação, só sabe que tem ali alguns clientes que já atuam com ele, sem ser com a YouMove, e está buscando eles para a YouMove. Então, comecem por dentro, entendam exatamente quem são os clientes que já atuam, que já confiam na marca, qual é a solução que a gente entrega exatamente, qual dor que ela atende, né? Segmenta a carteira e analisa os dados. Isso é uma dica que não só para segmentar especificamente, mas que eu super recomendo. Analisa os dados da carteira, né? Bons insights podem surgir aí quando a gente encara os dados, principalmente se for de uma maneira bem visual, né? Às vezes a gente está conversando, a gente está tentando traçar um objetivo em equipe, tentando construir ali as nossas metas, mas a gente não está olhando para os dados do que a gente está fazendo antes. Então, super importante. E claro, né, pesquisando aí, se informando sobre os segmentos também, façam buscas direcionadas sobre o mercado que a gente quer atuar. Quando a gente escolher um mercado, pesquisar sobre ele, falar com outras empresas que também atendem dores desse mercado, né? É uma dica bem importante. Pode passar. Uma próxima dica é, definido um segmento, eu passo direto para um momento de prospectar? Eu posso dizer que eu sou especialista naquele segmento e trazer novos clientes a partir disso? Geralmente não, né? É necessário que a gente teste, que a gente tenha confirmação aí de que a gente está entregando uma solução que é realmente especial para aquele segmento. Então, uma vez que forem definidos aí em quais mercados a gente vai atuar, invistam em soluções teste, invistam em colocar na rua e colocar para rodar aplicativos daquele segmento, mesmo que às vezes seja um período de teste com um lead, né? Não necessariamente a gente vai estar dando de graça um aplicativo, mas dando um período de teste, buscando feedbacks com aquele lead. É interessante a gente expor para um lead ou para um cliente que a gente está testando, né? Aqui a gente faz bastante isso e é super importante ser verdadeiro nesse sentido, principalmente porque quando a gente quer ser especialista num mercado, um especialista no sentido, né, da tecnologia aqui, que a gente é especialista entregando uma solução para aquele mercado, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, vai ser muito importante contar com o cliente para nos ensinar e realmente nos formar especialistas naquele mercado de atuação, né? Então, é legal, é interessante expor que a gente está testando, convidar o cliente para auxiliar a empresa, dando feedbacks e passando ali relatos de como foi o uso mesmo, né? E pode passar. E agir. Por final, acho que a gente pode pensar muito, planejar bastante, mas o mais importante é agir em cima desses direcionamentos, né? Como eu trouxe, uma das coisas mais importantes da gente segmentar a nossa atuação, tanto comercial quanto técnica, é direcionar esforços. Então, direciona uma equipe para atuar em cima de um segmento e uma segunda equipe para atuar em cima de outro, monta um plano de ação, vamos prospectar de tal forma, determina números, né? Montar um plano de ação para isso é super importante. E, claro, não tenha medo de mudar depois, né? Às vezes a gente acha que aquele mercado está super quente, é um mercado que está aquecido, vai funcionar, a gente vai prospectar e vai conseguir. Mas na prática, quando a gente chega lá, bater na porta deles, não funciona bem assim, a nossa solução ainda não está 100% pronta. Então, às vezes, vale mais a pena mudar. E antes de terminar, quero deixar as portas abertas aí mais uma vez para quem quiser a nossa ajuda para fazer essa segmentação também. A gente pode super auxiliar vocês a entender como que a carteira está funcionando, analisar os dados da carteira, ou, enfim, conversar um pouquinho sobre os segmentos de atuação da YouMove mesmo, né?